E aí, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez a gente partilha com vocês novamente civilizações que deixaram legados históricos para o Ocidente, para a humanidade, né? Quando a gente trata aqui do Ocidente, a gente fala das duas civilizações com maior legado nas artes, na cultura, na arquitetura. Então, nós iremos tratar especificamente das civilizações aí, a Grécia no primeiro momento, depois a gente vai para a Roma. Então, sigamos. Meus amores, venham comigo aí nessa maior aventura relacionada aí ao conhecimento histórico em detalhe dessa Grécia. No primeiro momento, é necessário que vocês entendam a localização da Grécia. Aí vocês estão vendo na tela que a Grécia ela começa a se desenvolver e ela vai ter uma grande concentração de povos nela, tá, gente? Então, a Grécia ela vai se desenvolver enquanto civilização nessa península balcânica e trazendo da antiguidade para a atualidade, essa península balcânica, ela hoje engloba diversos países dentro da geopolítica, por conta de demarcações de fronteiras, nascimento e surgimento de novos povos, né? Ou simplesmente de povos que antes eram agregados à Grécia e depois de algum tempo passaram a fazer parte do Império Turco Otomano e agora são países independentes, né? Então, vamos prestar atenção. Esse mapa geral aí, nessa época, era somente a Grécia, era a civilização grega, que era gigante, né? Em tamanho, dá para se perceber. E essa aí é a Península Balcânica. A gente chega junto e prestem atenção que essa Península Balcânica hoje, ela contempla diversos países, como a Albânia, a Bulgária, a Bósnia-Herzegovina, nós temos a Croácia, a Eslovênia, a própria Grécia no mundo atual, claro, né? Nós temos aí também a Macedônia, a Moldávia, aquela que muitas vezes a imprensa hoje tem falado, tendo em vista, né, a questão aí da invasão da Rússia na Ucrânia, do qual a imprensa tenta sempre relembrar que a Ucrânia também, no caso, além da invasão atual, em 2014, a própria Rússia anexou um pedaço também do território ucraniano, que é a Crimeia, e sempre a imprensa relembra que não foi só a questão da Ucrânia, que a Rússia também invadiu a Moldávia, essa que a gente acabou de falar, que faz parte da Península Balcânica, e anexou um pedaço da Moldávia a fazer parte do seu território, o território russo, que no caso é um pequeno pedaço ali da Moldávia chamado de Transnistria, que faz parte também, gente, claro, né, dessa Península Balcânica, saindo aí da Moldávia, nós também temos outros países, né, como a Romênia, nós temos a Sérvia e Montenegro, e também temos um pedaço da Turquia, que, para quem não lembra, a Turquia é a atualidade do que antigamente foi, pessoal, o Império Turco-Otomano, só que não no seu tamanho, né, real, tendo em vista que o Império Turco-Otomano vai ser o império responsável, num primeiro momento, né, também depois do Império Romano ali, para tomar algumas áreas que pertenciam ao antigo Império Grego. A gente vai fazer uma cronologia na linha do tempo e vocês precisam entender. Primeiro, nós estamos falando de Grécia, depois a gente vai falar de Roma, que vai vir e vai dominar a Grécia, e todas as áreas ocupadas no antigo Império Grego passam a ser do Império Romano. A gente vai ter um momento em que o Império Romano ele vai se dividir, e com essa divisão a gente vai ter a dissolução do Império Romano. Né? E com essa dissolução do Império Romano, a divisão do Império Romano, a gente vai ter a ascensão do Império Turco-Otomano, que vai pegar uma grande parte do Império Romano do Oriente, e principalmente os pedaços que compreendiam anteriormente a Grécia. Chega junto, por isso que hoje também nós temos enormes problemas entre Grécia e Turquia, não só por uma questão de jurisdição do mar Mediterrâneo, mas porque os dois países são inimigos, até porque a Grécia passou muito tempo dominada pelo Império Turco Otomano. E aí a gente vai aos poucos falar de cada um desses impérios. Vamos nós nesse universo chamado educação e nessa disciplina linda, maravilhosa, chamada de história, que vem agregada aí, nesse momento, a geopolítica, relações internacionais e contextos aí historiográficos, tá? A gente contempla também dentro da história até a parte econômica.
Então, sigamos, tá? A gente tem aí um pouco da historinha leve, linda e maravilhosa, onde a gente vai analisar o litoral grego, tá? Onde a gente tem uma grande concentração aí de portos naturais. A gente tem o relevo, tanto que o aluno, às vezes, quando a gente está dando aula, o aluno pergunta, professor, então por isso que tem a questão do Monte Olimpo, que fica no monte, sim, por conta do relevo, que tem grandes montanhas dessa civilização antiga da Grécia, por isso tem aquela questão do Monte Olimpo. Olimpo sendo um grande monte, numa região elevada, e vem até os dias atuais, tá, gente? O Monte Olimpo existe mesmo, ele não está só na mitologia, na cabeça das pessoas, por causa dos mitos gregos. De fato, o Monte Olimpo, ele existe na cidade de Olímpia, do qual fica a tocha olímpica. Então, toda vez que tem os Jogos Olímpicos, a tocha, né, o fogo sagrado, ele é trazido de Olímpia, tem uma cerimônia lá, e esse fogo é trazido para o país sede dos Jogos Olímpicos. Então, aí nós temos uma imagem que mostra muito, né, essa questão das montanhas gregas e um pouco da história do Monte Olimpo, né, onde os deuses, de acordo com a mitologia grega, habitam. A Grécia, no geral, pessoal, para entender esse universo grego, é necessário que a gente entenda os períodos para analisar de um por um os acontecimentos que cada período traz nesse desenvolvimento da civilização grega. A gente tem o período pré-homérico, onde os povos aí conta a história dos povos que irão formar, né, e dar início a essa formação na Península Balcânica da Grécia. A gente tem o período homérico, tá? Que é quando aí a gente já vai ter uma grande formação das bases militares, e onde nós vamos ter o grande idealizador, né, das contagens, né, da história da Ilíada e da Odisseia, que provavelmente tenha literalmente sido contadas mesmo, na realidade, pelo grande poeta aí, Homero, né? Então, por isso o período é homérico, porque trata, né, dos contos, das histórias em que Homero vai contar através dos clássicos, a Ilíada e a Odisseia. E quem tiver dúvidas sobre o que conta a Ilíada e a Odisseia, pode pesquisar diretamente no Google, que vocês vão entender essas historinhas que serão contadas na Ilíada e na Odisseia, beleza? E aqui a gente também trata no período homérico a formação dos genos e a formação das bases militares que vão dar sustentação, tá, a essa grande civilização aí, no caso que a gente está falando da Grécia, tá? Sustentação militar. O período arcaico é quando as cidades-estados elas vão se formando e atingindo um patamar muito grande, em que elas vão ter, né, essa capacidade de gerir seus próprios exércitos, vão ter a capacidade de trabalhar suas autonomias, ter suas legislações próprias, ter suas interpretações culturais próprias, ter seu modo de vida próprio, e aqui surgem as chamadas cidades-estados, ou as cidades, por isso polis ou polis, né, que significam cidades. Então, aqui a gente vai ver várias cidades que vocês já ouviram até falar, às vezes até assistindo um filme, né, ou filmes que remontam muito à Grécia, como Atenas, a gente vai ter Esparta, Tebas e um monte de outras cidades-estados que vocês às vezes escutam nesses filmes que vocês assistem. A gente vai ter o período clássico, que é quando esse grande império grego vai se desenvolver bastante na questão cultural. E quando eu falo na questão cultural, nós estamos falando na questão pessoal da arquitetura, das artes plásticas mesmo. A gente está falando da questão do teatro, a gente está falando também da questão também linguística, onde vai ter uma grande proliferação da língua. Gente, no geral, aqui a gente vai ter uma proliferação também da cultura religiosa dos gregos, né? Então, aqui a gente vai ter uma grande disseminação dos deuses gregos, do politeísmo grego. E a gente vai ter o período áureo. Se o período clássico, a gente vai ter um desenvolvimento da cultura, o período helenístico vai ser o apogeu máximo dessa cultura, vai ser a ampliação dessa cultura, porque aqui já vamos ter vários povos que estão compondo esse grande império grego, né, ou essa grande civilização grega, e esses povos têm culturas e hábitos diferentes. Então, com a mistura de culturas, a gente vai ter o chamado choque cultural. E esse choque cultural vai fazer com que as pessoas aprendam línguas diferentes, porque vão ter contato com pessoas diferentes,
E a partir daí, pessoal, a gente vai ter também o choque envolvendo aí os romanos e macedônicos, que vão gerar literalmente guerras. A gente vai chegar nesse momento quando literalmente nós chegarmos também nessa outra mega ultra civilização que é a romana, tá? Então, vamos nós. Aqui a gente vai detalhar cada período que a gente já falou de uma forma meio sucinta no slide anterior. Aqui a gente tem o período clássico, o apogeu vai ser justamente quando os gregos conseguem vencer os persas, porque os persas estão tentando aí dominar a Grécia, e a Grécia vai fazer uma grande unificação com as suas chamadas cidades-estados, que aparentemente não eram amigas, elas todas eram inimigas, porque tinham interesses próprios, e aí elas começam a se unir para expulsar os persas, porque se elas não se unissem, né, ia dar treta. Ou seja, a Grécia ia ser devastada pelo Império Persa. Então, elas tiveram todas que se unir. E a grande cidade-estado que vai se destacar aqui, pessoal, vai ser aquela chamada de Esparta, que era tida como uma grande cidade-estado aí, pessoal, ligada à arte militar, até porque a formação militar dos meninos era mais forte e mais rigorosa do que a formação militar dos jovens e dos meninos aí de Atenas. E aí a decadência do período clássico ocorre quando essas enormes guerras, né, essa grande quantidade de guerras, por conta do processo de dominação do império aí, grego, dessa civilização grega, vai estar aí na rota dos macedônicos. Lembrando que, num primeiro momento, a Grécia vence os persas e equilibra aí, com a ajuda de todas as cidades-estados unidas, expulsam os persas. Mas aí vem o Império Macedônico, com o grande Alexandre Magno, que é o Alexandre o Grande, que vai herdar as características do pai, que era um grande expansionista. E aí, com várias invasões dessa Grécia, a gente vai ter aí a decadência do império, do período aí clássico, que é quando acaba o período clássico, é quando justamente o Império Macedônico vai invadir aí a Grécia e aos poucos vai começar a destruição das chamadas cidades-estados. A gente analisa de uma forma concreta, né, a economia desse momento. A gente tem o cultivo das oliveiras, o próprio trigo e inúmeros vinhedos, né? Porque se a gente trouxer da antiguidade para a atualidade, ainda é uma cultura muito grande, não só na Grécia, mas nesses países aí, pessoal, que compõem aí a Península Balcânica, tá? Que a gente no início da aula falou o nome desses países. Aí a gente já falou sobre o relevo montanhoso, tem várias montanhas, e aí a Península Balcânica, alguns países também têm essas características da Grécia, esse país atualmente, tá? A metrópole, devido a ela ser grande produtora de oliveira, né, acabava aí exportando azeite, porque as oliveiras também é um componente do azeite, ou seja, é a matéria-prima também do azeite, dependendo de como o azeite é feito. Então, se exportava o azeite, vinho e perfumes para toda essa península balcânica. Então, no geral, pessoal, também vão ser grandes produtores aí de cerâmica, e essa cerâmica aqui vai ser desenhada num sentido ápice aí de entendimento dessa economia grega, é dessa forma que vocês vão entender. Tudo que eles vão produzir, eles vão conseguir exportar para a galerinha que fazia parte ali da Península Balcânica. E essa Península Balcânica vai dar origem a todos os países que eu acabei de falar no início da aula. Então, eles também vão fornecer madeiras, peles de animais, metais, lãs e os próprios cereais. Até porque, gente, eles são grandes produtores de trigo. Hoje, na atualidade, eles não são os maiores produtores de trigo. Os maiores produtores de trigo na atualidade são justamente os dois países que se encontram em guerra, né? Uma guerra provocada, uma guerra que a gente não pode dizer que tem uma justificativa, ela pode ter uma explicação, mas ela não tem justificativa, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, esses dois países que estão em guerra são hoje no mercado global, um dos maiores aí produtores de trigo. Por isso, a galerinha que gosta de pão, que gosta de salgado, que gosta aí de massas, que pegam como componente na sua produção o trigo, tá vendo aí os preços aí subirem rapidamente, justamente por conta dessa guerra, né? Então, afeta também os preços das mercadorias, principalmente aí o trigo, que vem, em sua maioria, desses países que são produtores, como a Rússia e a
Ucrânia. Então, como eles são, a Grécia aqui, como são povos que surgem ali na Península Balcânica, próximo ali também de mar, então, no geral, gente, o comércio vai ser onde? Via mar. Então, eles vão se desenvolver às margens do mar, e depois a gente vai perceber ali que essa Península Balcânica, a entroncamento comercial, vai levar literalmente a troca de mercadorias, a transações comerciais fortes, e essa Grécia aí, ela vai também se desenvolver gigantescamente, tanto que vai se transformar numa grande civilização e vai pegar muitos povos que moravam ali naquela península balcânica, tá? Então, vamos aí, quem são os primeiros gregos? São as pessoas que vão compor, né, essa civilização grega e que vão ter um legado muito grande, tá? Os aqueus, que chegarão nessa península balcânica, né, no século XVI a.C. Eu tenho aí os dórios, os também jônios e os eólios. Nós temos também, pessoal, outras civilizações, né? E aí essa galerinha toda aí, esses povos, principalmente esses que a gente está falando, que são os principais, vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento da civilização aí grega. Então, preste atenção, nós ainda vamos ter os cretenses, os micênicos, que vão também compor essa grande civilização que a gente chama de civilização grega. Então, preste atenção. Quais são os povos que vão compor e vão ser considerados aí os primeiros gregos? Os aqueus, dórios, eólios, jônios, os micênicos e os cretenses. Aí nos slides vocês podem também fazer até anotações, né, dos períodos respectivos em que esses povos chegaram nessa península e agregaram valores ao povo grego no geral, eles vão ser gregos, né? Porque eles vão ser os povos que vão habitar essa península balcânica e vão dar origem à chamada civilização aí grega. Então, a gente vai ter na prática a junção, a mistura entre esses povos que eu acabei de falar, que vai gerar aí a civilização grega. Essa civilização vamos dizer assim, são a herança genealógica desses povos aí antigos. Nesse caso, os cretenses aí, gente, são os povos mais antigos daquela península balcânica, que ocupavam a ilha de Creta, formavam aí essas cidades, a cidade de Creta, no ano 2000 a.C. No entanto, vai ocupar ali toda aquela extensão que vai dar origem também, eles vão ser componentes do Império ou da grande civilização aí grega, certo? Os micênicos aí que estarão nesse momento que data praticamente a presença deles do século XVI a.C., prestem atenção nas observações que a gente vai sempre trazer, tá, gente? É uma grande civilização que vai construir aí a arquitetura dos grandes palácios e transformar essa Grécia aos poucos, né, numa arquitetura que hoje inveja, né, a arquitetura grega. Eles vão se estabelecer, os micênicos, em Creta. Aí o aluno vai, olha, professora, mas não eram os cretenses? Ah, gente, se os micênicos estarão em Creta, automaticamente vai ter uma guerra, né, entre essa galerinha aí, num processo de dominação. Gente, é guerra com guerra aí por uma questão de dominação e expansionismo. Se eu quero uma terra, encontro um povo lá. Então, ou eu faço aliança, ou eu guerrilho com esse povo, venço, e esse povo ou fica como meus subordinados, ou simplesmente vão todo mundo se unir, ou vai todo mundo morrer, né? Preste atenção como é o que eu estou falando, tá? Então, os micênicos vêm no século XVI a.C. e simplesmente aí vão dominar uma área que antes era aí bastante dominada pelos cretenses. O que é que eles vão fazer de diferente nessa região, tá? Eles vão adotar a escrita cretense, porque eles dominaram os cretenses. Aí os micênicos, além de dominar os cretenses, herdam dos cretenses aí a escrita e adaptam a sua própria língua à língua dos cretenses. Então, os cretenses tinham seu código de línguas e tinha sua forma de escrita. E aí os micênicos, quando vêm, eles vão dominar toda a galerinha aqui que fazia parte da civilização grega. Então, eles vão adotar a língua também, certo? E aí, essa civilização vai entrar em ruínas no ano 1200 a.C. Então, no geral,
Essa é a composição histórica, só para vocês entenderem. Nós também temos, para falar de polis gregas ou polis gregas, significa aí a formação, no período da formação das cidades-estados, e aí a gente vai ter características parecidas entre as cidades-estados, mas ao mesmo tempo diferentes, principalmente quando a gente compara aí, tá? Esparta e Atenas. A gente tem as comunidades familiares do século XII, né, até o século VIII antes de Cristo. Essas cidades-estados, elas se originam a partir de famílias grandes que têm um chefe de família, aquela pessoa que manda, né, na verdade, aquele grande líder, e aos poucos a gente vai ter nessas cidades gregas escravos, animais, grandes extensões de terras que pertencem a uma só pessoa, então aí surge já vai surgindo aquela ideia de desigualdade, porque os grandes ou os fortes, aqueles que dominaram os outros, acabam ficando com grandes extensões territoriais, e aí os povos que eram dominados, que perdiam nas guerras, acabavam sendo subordinados e muitos, quando não conseguiam pagar seus tributos, também acabavam sendo escravizados. E aqui no mundo antigo nós não temos uma escravidão negra, nós temos uma escravidão branca, porque eram pessoas da raça branca que se escravizavam. E a escravidão aqui era muito pautada no modelo de servidão, né? Mas aqui já tem escravidão branca. Na Idade Média, a gente vai ter uma certa diferença nesse modelo. E aí a gente já não tem um modelo de escravidão da forma como a gente está explicando. A gente já vai ter na Idade Média servidão. E na Idade Moderna, a gente vai ter um modelo, novamente, um retorno de modelo de escravidão, só que agora uma escravidão negra. E na Idade Contemporânea, a gente tem um outro modelo de escravidão, que é a escravidão aí relacionada a trabalhos escravos. E aí independe de quais faixas etárias são exploradas. A gente tem o trabalho infantil, a gente tem o trabalho análogo à escravidão, que são relacionados aí a pessoas que trabalham e muitas vezes não ganham o que deveriam ganhar nas linhas de produção. Ou que muitas vezes são exploradas mesmo, tá? Que saem dos seus lugares ou das suas casas com promessas de empregos em outros locais, e quando chegam nesses locais, a carteira de trabalho ela é confiscada, e aí a pessoa de repente se transforma em escrava ali e não tem dinheiro nem para voltar para casa. Aqui nós temos, pessoal, dentro dessa composição e origem dessas primeiras cidades-estados, né? Aí, como a gente vai analisar, tá? Famílias gigantes que aos poucos, devido ao poderio que elas vão atingir, porque dominaram muitos povos, conquistaram muitas terras, estão escravizando muitas pessoas, então aos poucos aí a gente vai ter essa estrutura dessas famílias grandes, os seus grandes chefes, também fazendo parte aí da política dessas cidades. Então, essas cidades vão ser governadas no primeiro momento, por uma assembleia composta de membros das famílias grandes ou nobres, e aí essa galera vai ser responsável por administrar as cidades-estados, impor leis, ou consolidar leis, fazer as leis, aplicar as leis, administrar as cidades, aplicar a justiça, defender os seus territórios quando esses territórios fossem invadidos por povos rivais. Aí eu tenho, né, a criação, literalmente, das cidades-estados, porque lá em cima é o início de como vão se dar origem às cidades-estados, mas partindo de um princípio que ela começa com a estrutura patriarcal das grandes famílias, que não necessariamente eram famílias pobres, que aos poucos vão, através de guerras, dominar outras famílias e vão aumentar as suas faixas territoriais, que na Idade Média vão ser chamados de feudos também, tá? Então, nós temos aí o surgimento das cidades-estados a partir do século VIII a.C. Quais vão ser os grandes resultados desse nascimento das cidades-estados, né? Um crescimento populacional gigantesco, porque aqui o índice demográfico literalmente vai aumentar. As cidades-estados, todas elas passam a ser independentes, cada uma aí seguindo suas próprias regras, tendo suas próprias leis, efetuando a sua justiça da forma como suas culturas regiam, governos próprios. Então, no geral, algumas cidades-estados também ainda vão ter a estrutura de monarquias, onde elas vão ser governadas por reis, né? Então, é isso, tá, gente? É aqui que surge também aquele padrão da chamada aristocracia. Vão ser cidades aí governadas pela galera que tem muitas faixas de terra, né? São os grandes detentores de terras. Aí a gente tem o modelo dessa expansão colonial. O mapa dá para vocês perceberem aí, tá?
Com o aumento do índice populacional, a partir do século IX a.C., a gente vai ter confusão. E o que são essas tensões sociais, pessoal? São guerras. Tensões sociais significam guerras, tá? A gente vai ter grande concentração de terras nas mãos, como eu já falei, dos aristocratas, que vão ser chamados aristocratas, os nobres que têm grandes concentrações de terra, tá? E eles vão cada vez mais aumentar as suas terras, porque eles vão guerrilhar com outros povos, e aí os povos, quando não se sustentavam nas guerras, eles vão pegar aquelas faixas dos derrotados e ficam com as terras alheias, tá? É assim que surge o que hoje a gente chama de desigualdade social, né? Através disso aqui, tá? Então a gente vai ter os dominados que perdem nas guerras se endividando, porque muitas vezes são cobrados impostos, essa galera não tinha condição de pagar os impostos. Então, por causa disso, se transformavam aí em escravos. E aí, tá, gente? Os próprios camponeses vão ser os mais assim judiados, né, na linguagem nordestina, vão ser judiados, porque eles vão ser explorados, porque com o aumento demográfico significa na prática que todo mundo precisava comer. Quanto mais a população aumenta, na prática significa que essa população precisa comer. Então, significa que o campo tem que produzir mais, né? E nessa época aqui não tinha máquinas como hoje tem para acelerar a produção. Aqui era tudo técnica manual. A gente está falando da Idade Antiga, gente. Na Idade Média, na Baixa, a gente já vai ter algumas técnicas que vão ampliar esse modelo de produção, como a charrua, o arado de ferro, os moinhos de vento, que são técnicas ou inovações tecnológicas abaixo da Idade Média. Aqui na Idade Antiga nós não temos isso, tá? Então vamos nós, sigamos aí, tá? Aqui a gente tem, pessoal, ah, os detalhamentos de como eles efetuavam essas artes, tá bom? A arte à esquerda aí é uma ânfora de cerâmica, eles trabalhavam, faziam tudo à mão, tá, gente? Eles eram realmente artistas e gostavam do que faziam, literalmente. Aí do outro lado a gente tem a questão das moedas, tá? Tudo trabalhado à mão, gente. Hoje não. Hoje as moedas não são trabalhadas à mão, tá? Se você pegar uma moeda do Brasil, você vai perceber que aquilo ali não é à mão, né? É bem técnica, utilizado mesmo tecnologia de ponta para fazer aquelas moedas. É como se fossem aí formas. E aqui não, elas tinham que ser feitas de uma forma bem manual mesmo, rudimentar. Então a gente entra na arte grega, tá? Algumas formas dessa arte grega estão expostas aqui nessa aula, tá? Vasos de cerâmicas, e aí tem um pouco o que foi desenhado nesse vaso, né? Ulisses e as Sereias é uma pintura do ano 470 a.C. E daqui a pouco a gente vai detalhar também o que é que tratava, né, essa questão das obras de Ulisses, tá? E que Homero, inclusive, vai narrar, né, na Ilíada e na Odisseia. Lembra que no início da aula a gente falou, a gente não detalhou, porque eu vou botar um link para vocês assistirem ao vídeo que vai tratar especificamente das histórias que o Homero contou e narrou através aí simplesmente das aventuras, tá bom? Tratadas na Ilíada e na Odisseia, beleza? Nós temos aí no campo das esculturas, e prestem bastante atenção, tá? Que elas têm significados próprios. Essas esculturas que vão surgir na Grécia, elas representam, né, muito da cultura deles, tá? Principalmente relacionada aos Jogos Olímpicos e aos deuses mitológicos. Então, eles reproduziram bastante essas esculturas, beleza? E elas vão simplesmente se espalhar pelas cidades-estados, porque algumas cidades-estados tinham deuses como representação. Por exemplo, Atenas vai ter como, né, a deusa que simboliza muito a cidade, a deusa Atena. Então, tem as imagens de Atena. É assim vai. Cada cidade-estado muitas vezes tinha seu apego a um deus mitológico, tá? Aí no teatro a gente tem a utilização das máscaras, e é aqui que surge também toda aquela ideia, né, dos chamados bailes de máscaras, porque a gente não tem o baile de hoje, tá, gente? Estou falando isso para trazer para a atualidade. Não tinha totalmente o baile de máscaras, mas quando o mundo ocidental, a gente vai ter o baile de máscaras, tem muito dessas máscaras também que eram utilizadas lá na Grécia, tá? E na Grécia também a gente vai ter o teatro com máscaras, porque muitas das vezes as pessoas do alto escalão da política grega, que governavam as cidades, também encenavam e elas colocavam, né? E eles colocavam as máscaras e ninguém sabia quem era, né? Então, muitas vezes eles eram voltados às artes, mas não queriam que as pessoas
soubessem que eles eram amantes das artes. Então, por isso, eles escondiam seus rostos através aí das chamadas máscaras. No século VI a.C., né, os atenienses vão fazer encenações. E essas encenações, eles vão tratar, né, das realidades sociais, do momento social do qual ali a cidade-estado está vivenciando. Então, no geral, eles vão tratar dessas realidades, desde a educação. Então, as encenações pautavam muito isso, encenações sobre a educação, sobre a realidade social. E muitas das vezes também, tá, até os próprios governantes encenavam. Aí no campo político, pessoal, a gente tem, né, uma análise bastante difícil, né? Até porque a Grécia, pessoal, ela não se unificou 100% na questão política, por conta de quê? Das cidades-estados, porque cada uma tinha seu modelo político. Então, elas não se unificam nesse sentido. Mas vai ter um momento na história em que elas vão precisar dar-se as mãos para poder defender todo o território da Grécia da invasão dos persas. E por causa disso elas vão se unir. Mas isso não significa que depois de elas vencerem juntas o Império Persa, elas vão voltar a dar-se as mãos, porque isso não vai acontecer na verdade, tá? Então, no geral, essas cidades-estados, que as que geralmente a gente sempre lembra, tá? São aquelas que eu já falei no início da aula: Esparta, Atenas, Tebas, Corintos. Nós vamos ter também outras, né? Então, no geral, prestem bastante atenção, beleza? A gente vai ter Troia, tá, gente? Também vai ser bastante lembrado. Então, sigamos. Essas cidades-estados, elas eram formadas por vilas, áreas agrícolas e um núcleo principal. Quando a gente fala vilas onde as populações ali viviam, áreas agrícolas onde elas plantavam e quase não sai, o núcleo principal é o local onde geralmente ficava muito centralizada, né, a questão das adorações, onde ficavam as acrópolis, e também a galera fazia, né, compras. Então, assim, é como se fosse o centro, o núcleo principal é o centro das cidades-estados, tá? Na imagem aí do lado da tela, tá? Nós analisamos aí, tá? A ágora, tá? Essa ágora aí da esquerda, tá, gente? É a ágora da cidade de Tiro, que significa a ágora era o local onde a galera se reunia para conversar, para dialogar, para debater, para falar de política, tá, gente? Então, essa acrópole é a ágora, tá? Aí a gente entra na acrópole, que, como eu já falei para vocês, era um centro também, tá? Só que a acrópole, ela também vai ter o centro religioso. É na Acrópole que também vão ter o local de adoração, como eu já tinha falado, tá bom? E nesse sentido também vai ter uma grande concentração de pessoas, porque como a galera é muito voltada, né, nessa época que tem a mitologia, então a galera está sempre ali próxima da Acrópole, tendo em vista que a gente vai ter a construção do Paternon, que vai ser em homenagem à deusa Atena, né? E lembrando, tá? E esse Paternon, quando foi feito, foi para homenagear literalmente a deusa Atena, porque Atenas vai homenagear Atena, a deusa Atena. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui no período pré-homérico, tá? Para fazer uma análise, senão a aula fica muito gigante. Eu vou passar diversas aulas sobre Grécia, vocês vão assistir e as dúvidas vão tirar comigo, tá? Muito obrigado, galerinha. Estudem, foco, determinação, que tudo vai dar certo. Sigamos juntos e até a próxima.